Olá, amigos e amigas que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e esse é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Voltei, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão Jacob. A editora é a FEB. Nós já estamos indo para o capítulo 10. Nos ajude curtindo, compartilhando, deixando o seu comentário, deixando a sua dúvida. Ao final de todos os capítulos, nós vamos responder as dúvidas em um áudio específico, também relembrando as partes mais importantes do livro. Lembrando também que nós já estamos chegando aí quase na metade do livro. Esse livro é curto, é grande conhecimento que ele traz, mas é um livro mais curto, mais rápido. Foi mesmo para apresentarmos o projeto. Você que está gostando, nos ajude aí também levando a ideia do estudo do livro Espírita. Você também pode ler, fazer esses movimentos, montar grupos de estudos é sempre bom para discutirmos. Quanto mais conhecimento, melhor. Às vezes ouvimos uma opinião, um ponto de vista diferente, é interessante, nos acrescenta muito. Acompanhe também o nosso trabalho nas redes sociais. O meu de psicólogo é @igomperpsi e o meu pessoal é @igomp. Vamos agora então ao estudo de hoje, pedindo aí a Jesus que esteja conosco em mais um estudo e que possa nos intuir também os benfeitores queridos. Relembrando um pouco o nosso capítulo 9 da semana passada, no qual o irmão Jacob já está lá no plano espiritual, dentro da casa da Marta, e ali ele vai falar um pouco sobre o sono no plano espiritual. Portanto, se você perdeu esse capítulo, volte, ele é muito importante. Falamos também da alimentação, da questão da diferença dos sonos, o sonho do inconsciente, do consciente, de memórias recentes. Também ficou faltando uma questão de eu ter falado nos sonhos, e eu vou aproveitar o início desse capítulo para falar. Na semana passada, eu falei que nós temos os sonhos do inconsciente, do consciente, memórias recentes e memórias vividas no plano espiritual. Faltou eu falar também dos sonhos de memórias de outras encarnações que também pode acontecer. O nosso inconsciente, para nós na visão espírita, que sabemos da reencarnação, ele pode ter tanto conteúdos dessa encarnação como de outras também, memórias às vezes que foram muito marcantes e que pode surgir em momentos de sonhos ou de meditações mais aprofundadas. Então ficou faltando eu falar isso lá no capítulo anterior. Só relembrando aí para vocês, também falamos da questão da alimentação, entre outras questões lá muito interessantes. E vamos para o capítulo de hoje. Ele se inicia com um título de Nova Moradia Espiritual. Irmão Jacob, já no início desse capítulo, ele vai dizer sobre uma vontade que deu nele de trabalhar logo após ele chegar ali ao plano espiritual. Ele chega ali na casa, ele descansa, ele relata isso no capítulo anterior, que o sono foi de grande valia para ele. Ele comenta que ele não sentia mais as angústias, os medos, digamos assim, e também o cansaço físico de um corpo pesado, que é o corpo de carne, e ele se sentia apto a trabalhar. Porém, nesse início do capítulo, ele fala que começa a sentir uma vergonha de pedir isso aos benfeitores que estavam ali, o irmão Andrade, em especial a Marta, mas ele fica refletindo sobre isso. Então ele vai fazer, como todo início de capítulo, uma rememorização, daquelas questões filosóficas de que ele traz da Terra, né? Nesse não seria diferente. E ele vai iniciar falando assim: decididamente o paraíso de contemplação inalterável não era criação para mim. As alegrias do retorno à espiritualidade enobrecida e o reconforto da palestra com o irmão Andrade e Marta trazia-me sem dúvida infinito júbilo. Todavia, ali mesmo, estirado no repouso do leito, eu sentia a falta do serviço, sondava o reajustamento de minhas forças, reconhecendo que o cérebro não demonstrava o cansaço dos derradeiros dias do corpo, conforme eu falei. E aí ele falou que ele teve vontade de sair do quarto, ver o dia lá fora, andar, contemplar o que tinha ali para ele ver, mas tudo tem um tempo, né, pessoal?
E ele não fala isso verbalmente, portanto, ele não verbaliza isso para o irmão Andrade nem para Marta, só que ele esqueceu de um detalhe, né? No plano espiritual, nós temos a transmissão de pensamentos. E o irmão Andrade já estava ali mais um tempinho no plano espiritual, e ele percebe que o irmão Jacob começa a pensar sobre essa questão do trabalho. E ali, nos comentários fraternos, que já é o segundo item desse capítulo, eles vão falar justamente sobre isso. O irmão Andrade começa a perceber esse pensamento do irmão Jacob. Isso é algo muito comum no plano espiritual, isso tem em muitos livros espíritas. Às vezes nós estamos ali pensando, mas não verbalizando, e ali o espírito vai e começa a entender o que você está pensando e fala sobre aquele assunto. O nosso querido amigo médium Divaldo Pereira Franco conta uma situação como essa, num desprendimento que ele teve, ou seja, num desprendimento consciente que ele é levado até o plano espiritual, porque tinha ali um doente e ele precisava doar energias, ele foi levado ali. A Joana de Ângeles o leva até aquela câmara, e quando ele chega no plano espiritual, a Joana de Ângeles fala com ele: Divaldo, por favor, silêncio. E ele fica assustado. Ele fala: mas minha irmã, eu estou de boca fechada. Ela falou: não, silêncio mental. Sua boca está calada, porém seus pensamentos gritam para mim e para toda a equipe espiritual que aqui está. Se você deseja servir como Jesus, de bom proveito, aprenda também a fazer silêncio mental, que é muito difícil, né, pessoal? Então, o irmão Jacob também passa ali por essa incompreensão ali de não entender como funcionava isso de imediato, a transmissão de pensamento, mas o irmão Andrade pega ali, pesca os pensamentos dele. Isso pode acontecer também aqui na Terra. Às vezes temos uma pessoa muito próxima que às vezes vai captar ali o que nós estamos pensando. Isso pode acontecer também quando é de médium para médium. Temos até o caso do livro ali do Violetas na Janela, se eu não me engano, né? Que ela era médium e a sobrinha também, e elas brincavam ali, uma escrevia uma coisa no papel, estando no quarto, a outra escrevia a mesma coisa. Acontece, é muito comum em alguns tipos de mediunidade, tem essa facilidade aí para transmissão de pensamento. E ali ele vai falar: o irmão Andrade me o irmão Andrade assinalava, as mais íntimas apreciações. E ali o irmão Andrade vai comentar. Desculpa aí a participação do Flactus, pessoal. Quis mandar um oi para vocês, né? No nosso estudo do livro. Tem coisas que não podemos controlar. E aí o irmão Andrade vai comentar ali, ele acha curioso, né? Ele fala: nossa, Jacob, é muito curioso, porque você já chega aqui querendo trabalhar, e a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas acha que vai chegar no plano espiritual e vai ter o repouso, né? O banquete dos anjos. Por ilusão, né, pessoal? Muitos de nós vamos chegar muito mais endividados, às vezes, que o irmão Jacob, precisando trabalhar e não vamos querer. Então nós temos que aprender a valorizar o trabalho. O trabalho não no intuito somente de ganhar o nosso sustento material, ou de pagar as nossas contas, né? Ou de comprar o imóvel, ou de manter os nossos luxos, as nossas necessidades. Mas o trabalho que nós falamos no plano espiritual, e que também temos aí o trabalho espiritual, o trabalho conosco mesmo em prol do próximo. O trabalho, estar em movimento. O irmão Jacob, ele entendeu isso estando encarnado muito bem, tanto que ele, além do trabalho material, ele tinha também os trabalhos espirituais, os envolvimentos na caridade ele tinha. Então ele chega ali querendo se movimentar. Todo mundo que entende essas conexões com o trabalho, né? Como que o trabalho nos alivia, etc. As pessoas tendem sempre a estar em movimento. Mesmo nós falávamos até no evangelho dessa semana, às vezes a pessoa já aposentou, já não precisa de trabalhar porque está numa condição financeira boa, trabalhar assim para angariar o pão de cada dia, mas a pessoa se mantém em movimento. Quantas eu me recordo lá no Centro Espírita Amor ao Próximo, no qual muitas pessoas se juntavam para fabricar enxovais de bebês, bordar, costurar,
quando não conseguiam, iam atrás de doações e juntavam-se ali um grupo de pessoas, um grupo de senhoras que já estavam, né, aposentadas, e bordavam, colocavam uma música, bordavam ali, cantavam. Uma curava a outra porque contava às vezes de um problema, dava uma solução, levava ali um chá para tomar com um biscoito no final da tarde, um café. Conversavam sobre a vida, fizeram grandes amizades, faziam festas no final do ano. Aquele grupo, eu ouvi relatos, uma ajudava a outra a se curar, como eu disse. Uma às vezes ajudava, uma adoecia, a outra, poxa, fulana adoeceu, vamos lá na casa dela, vamos levar um café, vamos ver se ela está precisando de algo, vamos orar por ela. Ali formava-se um verdadeiro grupo. Essas roupinhas eram doadas depois para mães que estavam em situação de vulnerabilidade, que não tinha condição do enxoval. Muitas das vezes elas conseguiam até também fraldas, às vezes conseguia também outros objetos que as crianças tinham necessidade, como berço, carrinho, ou conseguia num preço mais em conta, ou conseguia mesmo a doação. Então, pessoal, o movimento de assistência ao próximo nem sempre ajuda o próximo, ajuda em primeiro lugar nós mesmos. Nós vamos ali alimentando amizades, crescemos muito, entendemos as dificuldades do outro. Quando nós estamos ali desamparados, nós temos aquela família espiritual próxima a nós. Muitas pessoas relatam do engrandecimento. O irmão Jacob encarnado, ele percebeu isso, ele percebeu esse envolvimento ali com as forças do trabalho cristão, do trabalho em prol do próximo. Então lá no centro mesmo nós tínhamos as irmãs, temos ainda, né? As irmãs que separavam as roupas do bazar, levavam para casa para lavar, lavava lá no centro, passava, vendiam ou doavam. Quando eu falo vendia, o dinheiro ia depois totalmente voltado ali para comprar cestas básicas, tá, pessoal? Tinha tanto bazar de doação como bazar de compra. Tinham pessoas que iam lá, às vezes, ajudar, reformar livros. Era uma comunhão de interesse no bem. É para isso que serve também esses trabalhos. Então ele chegou lá no plano espiritual, obviamente, querendo isso. E muitos de nós, quando não criamos esse hábito, né, ficamos na nossa ociosidade, chegamos no plano espiritual, vamos achar isso um pouco estranho até a gente acostumar. Nesse capítulo tem uma parte muito interessante que, olha só, o irmão Jacob, com muitos anos no movimento espírita, ele pergunta ao irmão Andrade se ele não teria um julgamento no plano espiritual. Olha só que curioso, pessoal. Irmão Jacob, estudando as obras kardecianas, muito provavelmente estudou os livros do Chico Xavier e chega no plano espiritual achando que ele teria um julgamento. Irmão Andrade quase que dá um sorrisinho ali para ele e fala: ô Jacob, o que te julga no plano espiritual é a sua consciência. A sua consciência vai designar os seus atos, se foram bons e se foram ruins, e você vai começar a analisar a partir de agora, mais amplamente, mais psicologicamente amplificado, o que você precisa melhorar nas suas próximas encarnações e aqui no plano espiritual. E ele fica assim, meio que ele fica ali sem entender. Ele achava que teria esse julgamento no plano espiritual. Algum espírito superior que viria e falaria para ele o que ele melhorou, o que ele piorou. E ele fala: poxa, eu tenho tantos erros mesmo, eu precisaria de alguém aqui para vir me ajudar. Porém, irmão Andrade fala: olha, porém, você vai ter sim uma reunião com um espírito de extrema elevação espiritual e ele vai vir para te orientar, não para julgar. Ele vai te orientar naquilo que você fracassou na última encarnação e o que você pode fazer para dar passos mais firmes. Ali, irmão Jacob deve ter tremido na base, né? Pelo menos, eu tremeria ali. Falo, poxa vida, né? Mas vem uma curiosidade nele. Ele fala: qual espírito será que vai vir, né? Do plano das esferas superiores. E aí ele fica meio com medo. Ele fala assim com o irmão Andrade: ô irmão Andrade, não pode ser você que faz isso comigo, não? O irmão Andrade dá outra gargalhada ali e fala assim: irmão Jacob, eu tô no mesmo patamar que você. Eu apenas desencarnei antes, eu estou aprendendo algumas coisas depois, antes de você.
Mas eu estou no mesmo patamar, eu não poderia fazer isso. O máximo que eu posso fazer é estar lá no momento que você for conversar com ele. Mas eu não tenho responsabilidade sobre os seus atos. Ele vai falando ali um pouco com ele sobre isso. Então ele fica com um pouco de medo, um pouco inseguro, mas o assunto termina e no subitem, na intimidade do lar, ele vai falar que a Marta entra no quarto ali e começa, abraça ele, conversa com ele e chama ele para o lado de fora. Vamos lá para o lado de fora, vamos voltar para casa. E aí eles oram antes, o irmão Jacob vai falar aqui que eles fizeram uma prece. E aí ele fala, passado alguns instantes, achávamos-nos junto da filha numa confortável sala de estar. Com emoção eu vi um retrato de família, que é a família dele, adornado de flores. E claro, ele fica ali emocionado, ele chora, ele recorda da família. E ele fala, a organização doméstica na esfera elevada mais próxima do homem é muito rica de encanto. Formulei indagações variadas em torno de parentes que eu esperava rever ao regressar. Para todas as interrogações possuía Marta uma resposta clara e feliz. Aqui, eles estão ali sentados na sala e ele pergunta para Marta, ô Marta, tantas pessoas já desencarnaram antes de mim, onde está esse povo? A gente também vai chegar no plano espiritual com essa dúvida, né? Onde está meu tio, meu avô, meu bisavô, onde está meu primo, minha prima, enfim. Ele questiona ali, Marta, também muito afável, muito amorosa, fala, papai, alguns já reencarnaram. Outros estão em outras esferas espirituais, superiores ou inferiores, mas estão em serviço. Porém, o Senhor poderá visitá-los e eles poderão visitá-los de acordo com o tempo. Então fique calmo, você vai rever muitas pessoas ainda. Ali, irmão Jacob, mais uma vez com a sua curiosidade, um pouco de ansiedade ali, mas ela fala com ele, tá tudo bem, mesmo os que estão reencarnados você poderá visitar. Uma dúvida muito comum, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem, a reencarnação não rompe os laços familiares. Nós conversamos num podcast aqui no canal sobre isso. Então, se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, entra lá, laços familiares e a reencarnação. Lá eu vou explicar um pouco mais detalhado isso. Mas trazendo de volta aqui, a reencarnação ela não rompe esses laços. Lembrando que os laços espirituais não são rompidos. Os laços consanguíneos podem até ser rompidos. Muitas das vezes, laços de amizade pode até ser rompido por alguma briga, mas quando a gente tem um laço espiritual muito forte com alguém, esse laço é eterno. Independente se a pessoa está encarnada, independente se a pessoa está em uma outra esfera superior, reencarnando em outro planeta, esse laço não se perde. É isso que a Marta fala ali com ele. Fica tranquilo, você poderá visitá-los. De que maneira ele vai visitar um parente que está reencarnado? Ora, esse parente tem um desprendimento na hora que dorme, então muito provavelmente ele recobra ali uma memória, ou o irmão Jacob mesmo iria lá, iria visitá-lo. Lembra no livro Sexo e Destino? Quando há uma reencarnação ali, os espíritos vão visitar aquele bebê, espera ele dormir, ele sai do corpinho e revê a espiritualidade ali. É mais ou menos assim que funciona. Também podemos orar. Mesmo se chegarmos no plano espiritual, um parente nosso já estiver reencarnado, podemos orar. Essa oração não vai errar de endereço, chegará até esse espírito, dando mais ânimo, mais forças. Quantas vezes na nossa vida nós estamos num momento de provação e a gente sente uma reanimada, um gás, sem ninguém nos falar nada, às vezes nem é um espírito que está ali, nos enche o coração de amor. Pode ser um espírito que nos quer muito bem no plano espiritual, que está orando, que está torcendo por nós. Isso pode acontecer. Ali, irmão Jacob começa uma outra curiosidade. Ele começa a perguntar sobre os móveis da casa, os objetos. A Marta fala com ele. Quadros e decorações, objetos e enfeites desfilaram diante dos meus olhos encantado. Nem todas as peças eram semelhantes ao material caseiro que tínhamos aqui na Terra, que conhecemos na vida terrena, ele fala ali. Mas a afinidade de tudo que eu via de novo com o ambiente humano era flagrante no quadro geral.
Deteve-se contente ante o piano de cauda, harmonioso e belo, mais completo que os do plano físico. Outro detalhe importante aqui, né, pessoal? Os instrumentos do plano espiritual têm uma melhor desenvoltura e são mais bem equipados. O piano de cauda, por exemplo, ele vai dizer aqui que é muito maior e tem muito mais complexidade que o nosso aqui. Isso lá na década de 50, década de 40. Hoje em dia nós nem imaginamos, né? Porque também temos evolução dos dois lados da vida. Ele fala, Marta já tocava piano encarnada, uma vez desencarnada aprimorou, e ela começa a tocar uma peça ali, e ele fica muito emocionado, ela vê ali que há uma comoção dele, ela para e leva ele para uma biblioteca, que tem como se fosse uma antessala ali, uma biblioteca, uma sala de leitura. Ele vai dizer: espantei-me ante o carinho que era conservada as publicações. A arte gráfica atinge aqui uma perfeição que não pode ser avaliada na Terra. Os tipos são estruturados em material luminoso e as gravuras na cor natural parecem animadas e vivas. Eu folheei um volume de vastas proporções, compunham-no recordações de Beethoven, destacando as lutas com que fora surpreendido no mundo para difundir entre os encarnados a mensagem musical dos planos superiores. Aqui, pessoal, na década que ele está conversando aqui conosco, então vamos ao contexto histórico do livro, não existia tablet, notebook, etc. né? Kindle também, que hoje a gente tem para leitura. Mas o que ele relata aqui é muito parecido hoje com o que a gente tem em formatos de tablets, assim. É como se os livros tivessem nas gravuras, nos desenhos, imagens vivas e eram muito bem armazenados e tinha material luminoso. Foram as palavras que ele conseguiu traduzir para o médium, que é Chico Xavier, e Chico conseguiu colocar no papel. Lembrando que na época só existia livros físicos. Hoje em dia, se ele trouxesse essa informação, para nós já seria muito comum, porque hoje em dia a grande maioria de nós não lê mais em papel. Temos sim livros de papéis, mas tem pessoas que já preferem o livro digital. Então ele está falando ali uma forma de armazenagem que não se perdia com a ação do tempo. Nós podemos traduzir isso hoje para o digital, né? Então ele está falando de algo que no futuro nós seríamos ali 20, 30 anos depois. E olha só, irmão Andrade também gosta de notícias do plano espiritual, assim como nós, é muito curioso. E ele pergunta a Marta: filha, eu tô lendo aqui sobre Beethoven, aonde é que está Beethoven no plano espiritual, hein? Será que ele está reencarnado? Bate ali uma curiosidade nele, no qual todos também vamos ter quando chegar no plano espiritual. E ela dá um sorriso muito alegre ali e fala com ele: ó, papai, a gente sabe onde ele está numa esfera extremamente superior, cujo clima ainda não me foi capacitado conhecer, ou seja, Marta nunca tinha ido até essa esfera espiritual na qual Beethoven está vivendo, naquela época. Hoje em dia nós não sabemos, tá, pessoal? Então isso aqui é um contexto histórico. Obviamente que já se passando aí mais de 40 anos desse livro, nós não sabemos aí se Beethoven está nesse local ainda ou se reencarnou, enfim. O irmão Andrade referiu aos festivais maravilhosos dos círculos sublimados, asseverando que os artistas enobrecidos continuam criando a beleza e o bem para o desenvolvimento da vida planetária. E depois de encantadora conversação, saímos em agradáveis momentos de férias. Ali, irmão Andrade fala da questão da música, que André Luiz também fala no livro Os Mensageiros, como a música é traduzida ali no plano espiritual, quando o Ismalha vai tocar o órgão, que é muito maior a capacidade auditiva do espírito, eles não ouvem somente as notas musicais, é como se fosse uma melodia mesmo, cantada. E ali também, no livro Memórias de um Suicida, o irmão Camilo, ele vai falar sobre isso. Lembra quando ele vai num parque lá, que tem um festival de música das colônias superiores? Era uma festividade que tinha uma vez ao ano nas colônias e vinham espíritos de esferas superiores
para tocar, como se fosse uma orquestra de espíritos elevadíssimos tocando. E ele fica ali impressionado e emocionado com o que ele estava ouvindo. Ele falou: nunca na Terra eu ouvi nada próximo disso. Então imagina, pessoal, quando a gente ouve uma música aqui na Terra muito boa, que fala ao nosso coração, que nos acalma. Imagina isso no plano espiritual. É 90 vezes maior. É uma capacidade muito maior que nós ainda não temos a capacidade de traduzir em palavras aqui. Se o que nós já temos na Terra hoje é legal, das músicas de qualidade que nós temos, das melodias agradáveis, imaginamos isso no plano espiritual. Então ali eles vão falar um pouco sobre isso e vamos ao próximo item, que ele vai dizer: o parque de repouso. Muito difícil, ele fala, narrar a emoção que me dominou. Ali ele está falando que eles saíram de casa, então eles saem da biblioteca, ele, Marta e Andrade vão passear. É o primeiro contato com o irmão Jacob da cidade que Marta está. E ali eles vão passear pela paisagem e ele começa a olhar, que ele vai dizer assim: nem quando eu estava numa cidade serrana que eu gostava de passar as férias, que era um local de muita tranquilidade, não era nem sequer perto da tranquilidade que tinha nessa colônia espiritual. Era algo muito mágico. Ele vai falar: a paisagem era florida e brilhante, de um burgo feliz. As casas residenciais distanciavam-se largamente uma das outras, revelando o prévio programa de paz que as fez surgir. Espécies variadas de plantas ostentavam flores garbosas e perfumadas. Estávamos numa extensa planície e não longe divisava o casario que me adensava. Respirávamos certamente nas cercanias de grande cidade do meu novo plano. Informou-me Marta que ela recebera permissão das autoridades para hospedar-me ali no grande parque de educação e refazimento em que trabalhava. Incumbida-se de educar crianças recentemente desencarnadas em notável organização que visitei em seguida. Colaborava com diversos trabalhadores no auxílio aos pequeninos arrebatados da experiência carnal. Olha que interessante, pessoal. Lembra no livro Nosso Lar que tem as divisões dos ministérios, as divisões do ministério. Por exemplo, o Ministério do Auxílio. Os espíritos que trabalhavam no Ministério do Auxílio, eles moravam próximo ao Ministério do Auxílio. Ministério da Regeneração. Os espíritos que trabalhavam no Ministério da Regeneração moravam próximo ao Ministério da Regeneração, para facilitar a vida ali deles. Acontece o mesmo nessa colônia. A Marta trabalhava no instituto que auxiliava crianças que acabavam de desencarnar. Outro dia uma seguidora até me mandou lá na rede social uma pergunta sobre isso. William, o que acontece quando as crianças desencarnam nos seus 7, 8, 9 anos? Elas são levadas para esses educandários com espíritos voltados ao bem, que vão acolhê-las muito bem para o seu refazimento e para uma próxima encarnação, ou para retornar o perispírito deles para o corpinho que eles quiserem, ou de um adulto, ou voltar para uma reencarnação. Ali, pessoal, devem acontecer situações que nós nem imaginamos, mas eu deduzo, por exemplo, uma criança que fica muito tempo longe da mãe, ela sente falta. Então, provavelmente, nesses institutos, as mães são levadas durante a noite de sono para ver. Por exemplo, nós temos, às vezes é uma criança que tem méritos, e aí a gente está falando de méritos de outras encarnações, tá, pessoal? Porque a criança ela não tem débitos. Todos os débitos dela é de uma outra encarnação, provavelmente. Então, por exemplo, uma mãe está ali dormindo durante 6, 7 horas num dia. O espírito pode pegar, levar ela em desprendimento até essas instituições para rever seus filhos. Ah, mas a mãe não lembra a hora que acorda. Sim, porque aquilo ali poderia agravar um sintoma psíquico nela. Então, muito provavelmente nas primeiras semanas da morte do filho, a mãe não se lembra. Mas ali deve acontecer muitas situações de trabalhos espirituais e psicológicos que eles fazem com essas crianças, porque, obviamente, não são só os pais que sofrem, a criança também que deixou o lar, voltou para o plano espiritual, também está ali passando por um adoecimento, uma dor muito grande que é o luto. Então a Marta trabalhava ali, teve autorização para que ele fosse também morar ali com ele.
Alguns amigos dedicados pretendiam receber-me, entretanto a filha querida aguardava-me. Dispunha-se me reconduzir à escola espiritual, tanto quanto eu tiver a felicidade de oferecer-lhe o coração na experiência física. Então, alguns amigos queriam hospedar o irmão Jacob, só que ela pediu, como ele era o pai dela na última encarnação, e ela pediu ali para que ele acolhesse. Satisfazendo minha indagação, esclareceu-me ela que os edifícios do parque não representavam propriedade particular. Eram patrimônios comuns orientados pela administração central da coletividade. Assim como acontece ali no nosso lar, as casas não tinham uma propriedade, pertenciam à colônia e todos poderiam utilizar. Lembra lá no nosso lar que tinha uma fábrica de roupas, era tudo pertencentes a todos que moravam ali naquela colônia. Então todos poderiam usufruir, não tinha propriedade privada, é o que ele está falando aqui. Ele ficou estranho com essa informação, ele ficou assim, né? Poxa vida. E ela falou que na Terra os fundamentos da propriedade são idênticos, variando somente os aspectos da retenção provisória das utilidades planetárias por parte do homem, usufrutário dos bens da vida, porque apesar das leis respeitáveis que regem o assunto, entre as criaturas, toda individualidade encarnada é compelida um dia pela morte. O que a Marta está falando aqui? Falando, papai, isso acontece na Terra. O senhor foi dono de algum imóvel lá na Terra? Não. O senhor praticamente morou de aluguel. O senhor não está aqui agora? Não deixou a casa para outra pessoa? Era passageiro. Aqui na colônia é a mesma coisa. Se o senhor chegar aqui e adquirir uma casa aqui por trabalho espiritual, logo ela vai ser de uma outra pessoa, porque ou o senhor vai reencarnar ou o senhor vai mudar de esfera espiritual. Então nada nos pertence, nem na Terra nem no plano espiritual, porque a gente está em movimento sempre. Então o que ela está falando ali com ele? Mesmo, lembra lá no caso do nosso lar, da dona Laura, ela tinha uma casa lá que quem conquistou aquela casa foi o Ricardo, seu marido, que chegou no plano espiritual, se eu não me engano, 16 anos antes dela. E ele fala, ele conquistou essa casa aqui, porém a casa não é nossa, porque eu vou reencarnar ele também. A casa vai ficar para quem? Ah, fica para os filhos que desencarnou. Beleza, mas os filhos vão reencarnar. E aí vem outro espírito e mora. A mesma coisa aqui no plano físico, pessoal. Nós estamos temporariamente numa residência, nós estamos temporariamente num sítio, nós estamos temporariamente naquilo. Depois trocam-se de mãos. Tudo passa muito rápido. É mais ou menos isso que a Marta está falando aqui com ele. Reencontrando a mim mesmo é o último item desse capítulo. Nós vamos entrar agora. Nesse último item, irmão Jacob vai falar dos animais que tinham ali. Ele percebe que os pássaros tinham uma plumagem, né? As penas eram bem mais vivas, bem mais coloridas e que eles não tinham medo dos humanos, né, que circulavam ali entre eles. E o irmão Jacob pergunta ao irmão Andrade por que aquilo ocorria. E o irmão Andrade fala com ele que os seres inferiores, né, os nossos irmãos animais, que ainda estão um pouco inferior do que nós nessa escala evolutiva, eles muitas das vezes refletem a energia dos humanoides que os circulam. Então ele fala, aqui na colônia, eles estão refletindo a harmonia espiritual que eles estão aqui. Ah, William, mas nós ainda temos os animais selvagens na floresta? Sim, obviamente já temos os animais domesticados, mas tem. O que o irmão Andrade está falando ali é muito provavelmente quando nós vivermos em ares espirituais muito mais evoluídos, que a gente não sabe como vai ser um planeta evoluído, que aí daqui a algumas ou milhares de anos, a gente não sabe quando chegaremos ao mundo feliz que eu estou falando, tá, pessoal? Não o regeneração, porque o regeneração está escrito lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Regeneração, ainda há predominância do mal, há uma diminuição, né, do planeta de provas e expiações para a regeneração, há uma diminuição, mas ainda há o mal. Mundos felizes que eu estou falando, esse daqui a alguns séculos, talvez, ou daqui a alguns mais séculos, que nós vamos entender de que forma nós vamos viver harmonicamente com os outros seres. Entendem? Agora que nós estamos, se a gente for parar para analisar,
nas últimas décadas que a gente tem estado mais em contato com os nossos irmãos animais, grande parte da maioria da população, a gente tem repensado as nossas formas de enxergar o animalzinho ali que está dentro do nosso lar. Então essas questões sobre alimentação, etc., estão surgindo cada dia mais, mas nós ainda temos um longo caminho pela frente e vocês hão de concordar. Nós estamos iniciando esse processo, o que lá na colônia já é uma realidade para eles ali, porque já estão entendendo o que há. Irmão Jacob vai dizer aqui que a harmonia do ambiente lembrava uma pastoral divina. E aí, pessoal, no final desse capítulo, irmão Andrade recai de novo, olha só, o irmão Jacob recai de novo na sua aspereza e arrogância. Um dos grandes motivos que ele chega sem a luz no plano espiritual. Aspereza, arrogância. E ele, num tom soberbo, fala com ela: filha, quando eu vou poder conversar com as autoridades aqui da colônia? Marta, num misto de amor e de emoção, fala com ele: paizinho, calma, tudo há um momento certo. Quando ele olha para Marta, ele vê que de cima a baixo dela irradiava luz. Quando ele olha para o irmão Andrade, de cima a baixo irradiava luz. Ele olha aquelas crianças, aqueles outros espíritos da cidade, os animais irradiavam luz. E ele, opaco, sem um raio de luz. Ele se sentiu ali um humano encarnado de novo. Ele fica com vergonha e ele fala ali no final do capítulo, né? Compreendi o conselho e por pouco não me desdenhei no desânimo lamentável. Não trazia ainda comigo suficiente bagagem de luz para buscar confiante a aproximação de espíritos superiores. Olha só, pessoal, o irmão Andrade, com todo o estudo e trabalho dele, ainda ali jazia nele um intuitozinho de arrogância e não humildade, algo que nós temos que ficar muito atentos nesses processos da nossa evolução. Talvez seja um dos processos mais difíceis de nós vencermos, que é a arrogância, né? A não humildade, porque a humildade é muito um comportamento, uma vivência diária, e ali ele também teve dificuldade. Eu agradeço a vocês que chegaram até aqui, ao final do nosso capítulo de hoje. Peço mais uma vez que nos ajude aí curtindo, compartilhando, deixe o seu comentário. Obrigado pela paciência de todos vocês. Nos desculpe aí, pessoal, às vezes nós temos alguns erros, é pelo cansaço mesmo da semana, mas se ficou alguma dúvida, vocês deixam aí nos comentários. Agradecemos imensamente a cada um de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima terça-feira, se Deus quiser.